paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Eu estou com uma série de mensagens aqui falando sobre o amor à família, sobre como tratar melhor os de casa, os que estão com você no dia a dia, todos os dias na sua vida. Hoje eu quero falar, amado, de um assunto que é muito pertinente, é o que nós já falamos aqui. O título é Por que alguns não querem voltar para casa, mesmo estando em uma situação precária ou até mesmo em situação de rua. À primeira vista a gente pensa, se eu tivesse nessa situação eu aceitaria qualquer ajuda, né? Amados, mas quem vive isso por dentro sabe. Às vezes eles pensam, voltar pode doer mais do que ficar. Voltar para casa às vezes pode doer mais do que ficar nessa situação. É verdade que a rua humilha o corpo, mas a casa humilha a alma, muitas das vezes. Irmãos, isso não deve ser assim. O ambiente, o lar, a casa é onde a pessoa mais deve se sentir bem. É onde melhor deve ser tratado, para que não volte para as ruas. Na rua, a pessoa enfrenta a fome, enfrenta o frio, desprezo, abandono, não é verdade? Mas às vezes, ao voltar para casa, enfrenta cobrança, lembrança constante do erro, frases como, por exemplo, eu avisei, você acabou com a sua vida, tá vendo aí onde você foi parar? Isto, queridos, isso aí fere muito uma pessoa que errou por um deslize, por não vigiar muitas das vezes, e você ficar passando isto toda vez na cara do camarada. Isso aí machuca muito. Ele se sente um zero à esquerda, se sente um lixo, um abandono, isso aí para ele. Amados, o erro já levou essa pessoa longe demais. Não precisa ser esfregado no rosto. Ele já está gravado na consciência. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor. Julgamento afasta, amado, porém um abraço aproxima. E você quer saber uma coisa? Muitas famílias dizem, a gente quer ajudar, mas ele precisa reconhecer os erros primeiro. Olha, Jesus Cristo fez o contrário. Lucas 15, que eu já falei aqui em outra mensagem, o pai não fez interrogatório, o pai não pediu explicação, o pai não exigiu um relatório daquele filho quando ele volta para casa. Não. Nada disto o pai exigiu. Primeiro ele abraçou, depois o processo começou, não é verdade? A correção antes do acolhimento, amado, vira rejeição espiritual. E muitos estão se sentindo assim, né? Muitas mães, muitos pais falam assim para os filhos, eu só vou tratar você melhor quando você estiver bem espiritual. Se você estiver indo para a igreja, se você estiver fazendo a vontade de Deus, e começa o julgamento, irmãos, não pode ser assim não. Primeiro se abraça, acolhe, depois você vai corrigindo, sem julgamento, é claro. Amados, se nós tratarmos melhor os nossos parentes, nossos filhos, as coisas seriam melhor. Amados, sabia que a vergonha constrói muros invisíveis? Aqueles que sofrem vergonhas, isso aí constrói muros invisíveis. Quem caiu muito fundo já se sente um fracasso, já se culpa demais, já se acha indigno. O filho pródigo, ele reconheceu, ele falou, não sou mais digno de ser chamado filho dele, mas ele percebeu que ele foi muito fundo. Ele se sentia ali um fracasso, ele queria pelo menos ser tratado como um dos seus empregados, se sentia culpado. E quando a família expõe o passado,
compara com irmãos, lembra o antes. Sabe, tem pessoas que falam pro seu cônjuge, sabe que fulano de tal é melhor do que você. Por isso que eu gosto de fulano de tal, porque ele é diferente de você. E fica comparando, irmãos. Comparando as coisas. Conheço mães que o filho às vezes quer trabalhar e ela fala, não, vai estudar, dá atenção à sua faculdade. Aí quando ela sai, que vê bastante vagas de emprego por aí nos mercados, nos lugares, ela, tanto emprego, e meu filho desempregado. Mas foi ela que não deixou, apareceu vagas, apareceu um emprego, veio na porta, o rapaz chamando na porta, e ela não deixou o rapaz ir trabalhar. Depois fala isso. Então, querida, é isso aí. Quando a família expõe o passado, né, compara com irmãos, lembra o antes, aí ela confirma o pior medo da pessoa. Eu não pertenço mais a esse lugar. É isso que a pessoa vai pensar. Isaías capítulo 42, versículo 3, fala, não esmagará a cana quebrada. A pessoa já está todo quebrado, todo arrebentado, e a pessoa ainda vai esmagar mais ainda? Isso não pode acontecer, querido. Amor com condição não é amor, é contrato, sabia disso? Muitos lares dizem, pode voltar, mas a gente ajuda se pode voltar, mas, tem um mas, a gente ajuda se, quer dizer, está expondo, está pondo uma condição e muitas vezes a pessoa ainda não está preparado para ouvir essas coisas. Amados, isso não é acolhimento, é um tribunal doméstico. Jesus nunca disse, vinde a mim se já estiverem arrumados, se já estiverem andando certinho. Não, Jesus alcançou, amados, antes mesmo de nós nos convertermos, ele já nos achou. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Primeiro Jesus não falou, se fortaleçam, melhore sua situação aí, tira a sua pressão. Não, vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quer ver uma verdade dura, mais libertadora? Algumas pessoas, amado, preferem a rua sem cobrança do que a casa sem misericórdia. Sabiam disso? Eu já vi pessoas que de profissão, pessoas com profissão, mas não voltavam para casa. Preferiam a rua. Porque onde há graça, não há lá, só endereço. Né? Onde não há graça, não há lá, só endereço. Então tem que ter a graça de Deus. E aqui para terminar, louvado seja o nome do Senhor. Se você quer que alguém volte, baixe o tom, solte o dedo de acusador, né? Largue o eu te avisei, abra os braços antes de abrir a boca, queridos. E isso faz muita diferença. Romanos capítulo 2, versículo 4, vai dizer que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus, não é o meu julgamento, não é o meu tom de voz que eu... Não. Não é eu acusar, não. É a graça de Deus que conduz ao arrependimento, amados. É a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Às vezes o maior milagre, querido, não é tirar alguém da rua, é tirar o julgamento de dentro de casa. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus, assim, em Cristo, possa estar te abençoando e dando uma sabedoria extraordinária para acolher e não para lançar fora as pessoas que nos rodeiam. Que Deus abençoe e um forte abraço a todos, em o nome de Jesus. Amém.